Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, alguns de vocês que estão aqui me seguindo faz um tempo no canal, vocês sabem que eu fiz uma transição de carreira dentro da própria consultoria, que foi de gestão de consultoria empresarial para gestão de consultoria rural. E uma das principais dúvidas que eu tive nessa transição, de carreira dentro da própria consultoria, porque afinal de contas, o ponto que me atraiu muito dentro do agronegócio foi a possibilidade de maior liberdade financeira para mim, Ou seja, eu poderia faturar mais, mesmo sendo autônoma, consultora autônoma de consultoria de gestão rural. Mas uma dúvida que eu sempre tive foi como precificar de fato a minha consultoria de gestão rural, porque afinal de contas, o agronegócio, quando eu me tornei consultora de gestão rural, era uma área nova para mim. E um dos primeiros pontos que eu fiz foi de fato pesquisar esse mercado e entender como os consultores cobravam. Levantei uma pesquisa de mercado e estudei o mercado e vi que isso depende muito de negociação consultor a consultor. Tem alguns consultores que cobram por hora, tem alguns consultores que cobram por entrega de um projeto, por exemplo, olha, eu vou te entregar em tantos meses um fluxo de caixa pronto. Tem alguns consultores que cobram um valor por hectare, por hectare de fazenda. Tem consultores que cobram por saca por hectare, de produção. Então isso depende muito da sua negociação com o produtor rural. Um ponto que é muito importante você entender é que quando você vende uma consultoria de gestão rural, você não está vendendo consultoria, você está vendendo resultado. Ok? Então é muito importante você analisar 3 fatores. Você analisar o tamanho e o porte da fazenda, você analisar a dor e o ponto que o produtor rural quer resolver e você analisar de fato se você é capaz de entregar aquele resultado para o produtor rural. Se você é capaz de entregar aquele resultado para o produtor rural, o valor da sua consultoria, ele se trata muito mais uma percepção de valor até da sua parte, de você entender o resultado que de fato você vai entregar, do que propriamente o valor que você vai colocar na sua proposta comercial. Então, se você tem real percepção de valor da sua consultoria, se posicione, se valorize, e isso vai te dar muita segurança para você negociar com o produtor rural, porque o produtor rural, o dia a dia dele é muito caro, tudo é muito caro, para ele produzir, por exemplo, 1000 hectares de soja, isso para ele é muito caro, porque todos os insumos, todos os fertilizantes, tudo é muito cobrado em dólar e o valor ele é astronômico. Então o produtor rural ele tem um comportamento de falar que tá muito difícil, de chorar preço, de negociar muito duramente. Isso vem da consultoria dele. Então isso vai te exigir que você tenha uma postura muito segura daquilo que você vai entregar para ele. Porque ora, como as coisas, numa fazenda, elas são muito escaláveis, tudo é muito alto, são toneladas, por exemplo, de calcário para corrigir um solo, toneladas de adubo, toneladas de enxofre num solo, toneladas de gesso, aquilo que você conseguir economizar, se você tiver como registrar e medir, vai trazer para ele uma economia gigantesca. Em 1 mês, 2 meses, você tranquilamente traz para esse produtor rural uma economia, por exemplo, de 100 mil reais. Pensa, você poder ganhar 25 mil reais economizando 100 mil, é muito bom para ele, não é? Então assim, quando você estiver já trabalhando com ele na sua consultoria, é importante que você mostre para ele os pontos que você está melhorando na propriedade rural dele. Numa das primeiras fazendas que eu dei consultoria, lá atrás, eu tenho uma história bem interessante, Eu comecei a medir e registrar tudo aquilo que estava sendo jogada para uma determinada safra no ano. E na safra de verão a gente começou a registrar. E eu pude perceber, como eu sabia exatamente o que estava acontecendo no dia a dia no campo em tempo real, eu vi que estava se jogando no campo mais calcário de fato que o agrônomo havia prescrito. Se não me engano, o agrônomo havia prescrito 1 tonelada por hectare de calcário e o pessoal do campo estava jogando 1,5 toneladas. Aí eu cheguei no gestor da lavoura e perguntei para ele assim, escuta fulano, por que você está jogando mais do que precisa? Ele falou, ué, eu não tinha reparado isso. Eu falei, não, mas como eu estou controlando o estoque, vendo o que está acontecendo no campo, eu estou vendo isso. Aí ele falou, olha, a gente acabou de jogar o calcário todo hoje e sobrou. E eu vou jogar aí na propriedade mesmo. Eu falei, não, você não vai jogar.
na propriedade aleatoriamente, não. A gente pode pegar isso e podemos devolver para revenda. Ele falou, olha, não é possível. O que que eu fiz? Eu falei, olha, segura esse calcário na pista do calcário que eu vou conversar com a gerente financeira. Fui no escritório, conversei com a gerente financeira e falei, fulana, por favor, verifique a possibilidade de devolver esse calcário junto à revenda, porque sobrou. Ela estranhou, falou, sobrou? Porque nunca havia sobrado. Eu falei, sobrou. Aí o Theo, na hora, o gestor da lavoura, falou, eu sempre fiz assim, não tem problema. Eu falei, não, como a gente já jogou o que precisava, vamos conversar com a revenda. Ela conversou com a revenda. Conclusão, pessoal, R$90 mil devolvidos de calcário e creditados na conta desse produtor rural. Por um simples fato de você estar registrando, vendo o que acontece no campo e no simples fato de você treinar as pessoas e ensinar que tudo bem, você fez assim até agora, mas agora o campo está mudando, o campo está se profissionalizando. Depois deu tudo certo na produção da lavoura, porque afinal de contas, o agrônomo que estava lá, ele havia prescrito somente 1 tonelada por hectare. Estava se jogando mais, isso podia dar até problema no solo. Eu sou consultora de gestão rural, não sou agrônoma, mas para que você vai tomar mais remédio do que você precisa? Então tudo isso tem uma medida, né? E isso até virou um caso de sucesso. Então por aí você vê que como o dia a dia dele é muito caro, porque tudo é muito grande, né? 1 tonelada é muita coisa, 1,5 tonelada é muita coisa, e tudo muito tabelado em dólar, você consegue trazer para ele uma melhor economia e uma economia muito fácil. Isso me atraiu nessa área de gestão rural. E isso tem um valor, pessoal, muito bom. Isso tem um valor muito bom para ele, porque ele tá vendo o que está acontecendo no campo no dia a dia, ele está registrando, ele está treinando pessoas, ele não está tomando direção no escuro, né? Ele tem indicadores para tomada de decisão. Então se posicione, se valorize, que o nosso trabalho ele é muito valorizado, e isso parte de nós, consultores de gestão rural, nos valorizarmos, né, e termos consciência do nosso alto valor, né, da nossa valorização profissional. E isso era uma dúvida que eu tinha muito, como precificar a minha consultoria de gestão rural. E hoje eu entendo que algumas vezes, né, dependendo do produtor, as negociações são muito de produtor para produtor, tem muitas formas de precificar, mas é muito importante que nós nos valorizemos, né? Porque isso traz uma mudança de patamar. A gente transforma a fazenda que a gente entra. Isso, pessoal, não tem preço. Pessoal, na consultoria de gestão empresarial, eu sempre cobrei muito por horas, né? Então eu fui com essa mesma cabeça com o produtor rural. Mas aí, como a consultoria dentro de uma fazenda, ela é muito extensa, né? Porque é preciso ficar pelo menos uma safra para ver o real valor, porque o ano rural, ele é diferente, né? Do ano de janeiro a dezembro. E normalmente a safra de verão, ela começa aí com análise de solo já em setembro, né? Agosto, o pessoal já começa a comprar produtos para de repente a gente plantar ali em outubro, né, ou depender do clima, né, como que vai estar, das chuvas, né, que ajudam muito a safra de verão. Então assim, o ideal é que você fique pelo menos uma safra junto com o produtor rural na fazenda dele. Por quê? Porque aí você vai registrar uma safra e você vai entender o custo dela e você vai entender a receita dessa safra. E aí você começa a ter indicadores que vão poder nortear o produtor rural, e você vai poder inclusive medir no final da safra, chegar, sentar com ele, né, e analisar os dados. Porque na gestão da consultoria empresarial, muitas vezes eu ficava menos tempo na indústria do cliente, mas a fazenda é o ideal que você fique pelo menos 6 meses. E para que você continue evoluindo a sua consultoria, o ideal é que você consiga ficar 1 ano, né? Porque o pilar básico da gestão é que, primeiro, como os produtores rurais não têm nada, ideal que você entre e você comece a registrar tudo aquilo que está ocorrendo na fazenda dele, para que no final esses registros se tornem dados, informações que vão para algum lugar, para ter um conhecimento básico do negócio dele, uma fonte única de informação, para que você possa, junto com ele, analisar os pontos de melhoria. E isso tem um valor muito grande. Então, assim, às vezes, se você for cobrar muito por hora, vai dar um volume muito grande. Então, alguns produtores preferem que você, por exemplo, vá lá 1 dia na semana, 2 dias na semana, e que você tenha um valor fechado. Mas a remuneração, o faturamento do consultor de gestão rural, ele varia de acordo com o tamanho da fazenda, de acordo com quantas fazendas você está controlando, gerenciando,
gerenciando varia de R$5.000 a R$25.000. Quando você já chega num patamar aí de R$20.000 por mês, aí de repente você pode avaliar se você continua trabalhando como autônomo ou se você se torna um empresário de consultoria, que já é um outro assunto. Mas esse é o salário, esse é o faturamento pelo seu trabalho. Então muitos consultores iniciantes, eles começam a cobrar aí R$2.000, R$3.000 para apenas um dia na semana, para ir lá na fazenda do produtor rural, na propriedade dele, resolver pelo menos um problema pontual. Tudo que eu tô falando aqui agora é por mês. Há a possibilidade de um consultor rural faturar até R$25.000 por mês, ou até mais, porque o faturamento, ele é ilimitado. Mas eu tô te falando assim, normalmente é o que a gente mais vê. E uma coisa bacana na consultoria de gestão rural, além da liberdade financeira que ela traz, é a sua liberdade também de verificar a sua disponibilidade de agenda e de quando que você vai atender. Quando o produtor rural ele passa a ver valor no seu trabalho, ele te quer de segunda a segunda na fazenda dele. Aí cabe a você decidir como que você vai posicionar, como é que você vai ajeitar a sua agenda, né? O seu dia a dia finalmente. Então assim, como precificar a sua consultoria tem muito valor, é um trabalho de muito valor, é um trabalho que se você entender e se valorizar, você sabe exatamente como posicionar na frente de um produtor rural. Pessoal, é isso aí. Como precificar sua consultoria de gestão rural é um assunto que o preço, na verdade, tem muito mais a ver como você se posiciona ou como você se enxerga, né, pessoalmente, porque o valor ele é muito alto, ele é um valor muito agregado àquilo que o produtor rural precisa e no final das contas não é se é caro ou barato, mas sim como você se enxerga, como que é a sua autopercepção de valor. Lembre-se sempre, vender consultoria, vender resultado. Os valores cobrados têm muito mais a ver com o resultado que você traz para o produtor rural do que seu tempo trabalhado. Não é o tempo que você fica na fazenda que vai dizer se você é bom ou não, é o resultado que você entrega. Pessoal, é isso aí. Não vou entrar agora em detalhes de valores de horas, né? Isso vai depender muito se você está começando ou se você já é um agrônomo e quer colocar a consultoria de gestão rural agregando valor no seu portfólio de soluções. Isso tem muito mais a ver se você é um consultor que está saindo do básico e indo para uma gestão, né, para uma consultoria mais avançada. Então isso depende do nível que você está, depende se você está começando agora, depende se você já está no mercado, depende de uma série de fatores. Quantos resultados você já entregou, de quantos casos de sucesso você já tem. Mas eu sei de uma coisa, se você está começando agora e você está cobrando X, de acordo com o tempo você pode ter um resultado melhor no seu faturamento. Ou se você hoje é um consultor que já está no mercado, se você quiser, você pode tornar, né, transitar de consultor autônomo para empresário da consultoria, porque o mercado tem muito. É isso, pessoal. Até mais. Tchau.